Né, Paraíba, muito boa tarde, quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade, logo depois aí do Cidade em Ação, com o Samuca Duarte, segue conosco, acompanhando as últimas das eleições aqui na Paraíba, lembrando que próxima semana, próxima terça-feira, campanha oficialmente aí no ar, e toda uma preparação de debates, de acompanhamento dessas eleições para que elas possam ser as eleições mais objetivas, equilibradas e limpas. Nesse sentido, a OAB da Paraíba, junto com outras instituições, inclusive Associação Paraibana de Imprensa, fechando aí uma parceria para proteger a própria eleição e os candidatos e os participantes dela das nocivas fake news. E a gente vai conversar sobre esse tema com o advogado Márcio Maranhão, que está aqui comigo, ele que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral, né, da OAB, e vai conversar aqui com a gente. Deixa eu cumprimentar meu convidado para a gente trazer as outras matérias aqui do Rede Verdade de hoje. Doutor Márcio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Muito obrigado, agradeço a participação no programa, agradeço a você, Luiz. Boa tarde a toda a Paraíba e a todos os telespectadores do Rede Verdade. Vamos falar sobre esse tema aí, que para ninguém, enfim, ultrapassar o limite aí, o exagero no debate da informação. Por falar em eleição, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba está orientando aí os partidos políticos sobre a propaganda eleitoral de rua, que na próxima semana já está liberado aí. O que é que vai poder? Pode placa, pode faixa, pode pintura, o que é que vai poder nessa propaganda eleitoral de rua? E o TRE está orientando os partidos nesse sentido. A partir da próxima terça-feira, você vai começar a ver aí nas ruas a propaganda eleitoral. Olá, muito boa tarde a você, Luiz Torres, e a todos do Rede Verdade. O TRE convocou os representantes de partidos políticos para uma reunião no próximo dia 15 de agosto, às 14h30, aqui na sede do TRE. O objetivo desta reunião é discutir o aplicativo que irá facilitar o trabalho dos representantes de partidos políticos em propagandas de rua. Esse aplicativo já foi utilizado desde 2020 aqui pelo TRE e tem sido importante para que os cartórios, os representantes de partidos políticos possam acompanhar toda a propaganda, agenda de comícios, palestras e outras ações que devem ser utilizadas pelos partidos durante as eleições 2022. O TRE, através da Secretaria Tecnológica e de Comunicação, mais uma vez avança para facilitar ainda mais o trabalho para que o eleitor possa ter a consciência, os partidos políticos possam ter a responsabilidade no cumprimento do que manda a legislação eleitoral. É por isso que esse aplicativo tem surtido um efeito positivo. E esta reunião é para discutir exatamente a aplicabilidade deste aplicativo junto à Justiça Eleitoral. É com você, Luiz. Ok, doutor Márcio, a preocupação de vocês está em outro caminho, uma preocupação que, na verdade, tem tomado conta da Justiça Eleitoral como um todo, no Brasil como um todo, a partir do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de evitar que essa campanha se transforme num verdadeiro celeiro, uma verdadeira arena de mentiras, de boatos, de fake news, como a gente está acostumado a falar. O que é que vocês estão preparando para proteger essa eleição disso? Bom, na realidade, o que nós temos observado é um aumento já de algumas eleições dessa questão das fake news. Somente com muita conscientização é que a gente vai conseguir vencer a campanha de desinformação. A questão da campanha de desinformação, ela é muito ruim na medida em que ela incute na cabeça das pessoas que o sistema eleitoral da gente, nosso sistema eleitoral, ele é falho, quando na verdade não o é. Ele é um exemplo para o mundo, reconhecido por forças como a Polícia Federal, como a BIM recentemente, o próprio Estado americano. Então, na realidade, nós temos um sistema forte e ele merece a confiança do voto do cidadão. É necessário que você, cidadão, compareça às urnas, eleja o candidato que melhor lhe aprouver, mas desse jeito você fortalece a democracia, você recebe o governo que você deseja. Somente com o seu voto é que você conseguirá mudar o mundo que você vive e a sua sociedade. É importante que você participe votando. Bom, então, na verdade, o grande motivador e o grande receio é esse debate que se instituiu no Brasil sobre a regularidade, a segurança e a lisura das urnas eletrônicas.
Entidades do Brasil como um todo já fizeram manifestações, a OAB daqui da Paraíba também, junto com a API, também fez ali uma defesa em favor da democracia e da segurança das urnas. E como passo seguinte, vocês estão dizendo agora, cuidar da questão de mentiras sobre isso. Né? De dizer assim, olha, eu votei, apertei no botão tal e está saindo outro candidato, ou então quem tenta colocar na cabeça das pessoas que as urnas não valem. É isso, principalmente? É um dos principais focos, porque, na realidade, somente com participação popular é que a gente vai ter uma sociedade que desejamos. Também a necessidade do conhecimento de que repassar notícias falsas constitui crime, constitui um ilícito. E lembrar que muitas vezes eu respondo essa pergunta, mas como é que eu sei quando determinada notícia ela é falsa? Daí a importância do jornalista sério. Você que é professor de jornalismo sabe que uma das primeiras coisas que se passa ao jornalista é o quê? Cheque a informação, veja a credibilidade da informação que você recebe. E é essa luta de que o jornalista, que nós sabemos que o jornalista checa a informação. Também o cidadão saber que na hora que ele for repassar aquela notícia, ele cheque se aquilo é fato ou fake. Inclusive tem um site, fato ou fake, ele pode confirmar muitas dessas informações. É importante ressaltar que o Tribunal Regional Eleitoral ele tem uma ouvidoria. E essa ouvidoria recebe essas denúncias e vai apurar. A Procuradoria Regional Eleitoral no estado da Paraíba, também sob as mãos competentes da doutora Cássia Suassuna, tem recebido denúncias também relativas a fake news. Basta acessar o site da Procuradoria, que lá você encontra um link para fazer essas denúncias. Então, o que é que está havendo? É uma grande campanha de conscientização do eleitor sobre as fake news, que elas corroem o sistema democrático, mas também a necessidade premente de que o eleitor compareça às urnas, de que ele vá votar, de que ele escolha os seus destinos. Então, esses dois discursos estão intrínsecos agora nessa época de campanha. Mas lembrar também que sobre essas fake news, elas destroem reputações muitas vezes, porque, na verdade, se lançam mentiras, né, sobre fatos que se sabem efetivamente que são mentiras, e essas mentiras causam prejuízos. E muitas vezes elas são feitas, aliás, muitas vezes não, a maioria das vezes, numa eleição, pelos próprios candidatos nas suas disputas de adversário contra adversário. Infelizmente, esse papel foi visto em eleições passadas. Vale ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral cassou um deputado de São Paulo justamente pelo uso de fake news. Então, a gente tem que ter a consciência da seriedade que é este tema para a sociedade. E que o candidato, ele deve saber que vai ser punido. Essa certeza incutida e a necessidade do cidadão de saber que efetivamente ele pode ver se aquela informação que ele recebeu é verdade, é verdadeira ou falsa, vai fazer com que nós tenhamos uma eleição melhor, uma eleição mais justa, mais limpa, mais transparente, mas acima de tudo, eu ressalto, o papel do jornalismo. O jornalismo tem sido, o jornalismo tem sido hoje muito vibrante nessa defesa junto com a própria OAB. Daí a grande parceria com a Associação Paraibana de Imprensa, porque é o jornalismo sério. E essa junção com a AB é que vai fazer com que a gente vença essa guerra. Você puxou um tema interessante, que é o seguinte, primeiro, o cidadão que está apenas repassando, ele também tem responsabilidade ali. Eu só repassei, ele tem responsabilidade também, se for identificada essa questão do encaminhamento e do repasse da distribuição. Não é só produzir, é principalmente também distribuir. Mas aí a pergunta é, qual é o limite de fazer uma crítica ou de ter uma leitura, uma opinião sobre determinado candidato e aquilo que é fake news, para as pessoas não misturarem? Importantíssima a sua pergunta. Qual é a grande questão? Qual é o limite? Ora, exercer o seu direito democrático, todos podem expor quais são as suas preferências, quais são as qualidades de um determinado candidato, quais são os defeitos de outro. Não trabalha ali, não fez aquilo. Não Perfeito. Isso faz parte do Estado democrático e é necessário que as pessoas façam isso. O que eu não posso fazer é, sabendo que determinado fato constitui uma inverdade, lançá-lo nas redes. Exemplo, já vi grupos que atacam o sistema eleitoral com notícias absolutamente falsas. Aí é que está. Eu sei que aquela notícia é falsa, aquilo já foi desmentido pelas autoridades, mas eu insisto. Eu insisto naquilo. Então, esse tipo de limiar, não é a crítica pela crítica, mas é a crítica com má fé. Certo. É a crítica que lança na cabeça do cidadão uma coisa que efetivamente não existe. As famosas teorias sem pé nem cabeça de conspiração. E aí é até fácil de fazê-las, né? Basta gravar um vídeo e dizer, olha, eu votei na eleição passada e a urna não dava. Esse tipo de
de ação. Agora, existe, me parece, uma preocupação maior com as entidades, e aí eu lhe pergunto qual é o receio que efetivamente vocês têm de que o resultado das urnas no dia 2 de outubro ou no dia 30 de outubro, no segundo turno, não serão cumpridos. Na realidade, as entidades têm esse receio? Não. Nós temos um sistema democrático extremamente forte e já consolidado no Brasil. Pesquisas mostram que nosso sistema democrático ele é referendado pela grande maioria e grande parcela da população. E por essa razão, somando-se isso aos pilares democráticos de todos os poderes, você vê que o legislativo não apoiaria, o executivo também não aceita. Então, há essa situação. Então, nós não tememos pela eleição. Nós tememos se o cidadão compartilha uma notícia falsa, se ele não comparece à urna, porque como é que ele vai escolher os seus destinos se ele não participa ativamente da vida em sociedade? E que forma mais bonita de participar da sociedade que o voto? Ora, veja, o voto de um equivale ao rico, ao pobre, o que for. Aquele voto ali, ele é computado. Detalhe, muito se fala que as urnas não têm, por exemplo, meios de auditoria. Isso é uma fake news. Por quê? Porque toda urna, ela emite o chamado boletim de urna. E você, com esse boletim de urna, de todas as urnas, você pode fazer uma auditoria, como já foi feito em diversas eleições, e com certeza o resultado bate exatamente com o resultado da urna. Nós temos aqui a experiência do desembargador Leandro dos Santos, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que foi juiz eleitoral durante muitos anos, a competência da doutora Cássia Suassuna na frente da Procuradoria Regional Eleitoral, a competência dos juízes eleitorais, já fiz parte da corte. Aliás, é isso, você já fez parte da corte, doutor Márcio Maranhão, já fez parte, né, da corte julgadora ali do Tribunal Regional Eleitoral, como julgador ali do TRE na Paraíba, também atuando como advogado também em campanhas eleitorais. A dinâmica da fiscalização da campanha eleitoral, você pode falar como julgador e como advogado. Ela, de certa forma, dá a todo partido, a todo candidato, a segurança de que daquilo que foi votado será o resultado? Ou seja, seria fácil identificar alguma tentativa de fraude? Sem dúvida. Ou de manipulação dos números? Sem dúvida seria fácil. Porque o que ocorre? As urnas são auditáveis na medida em que eu posso pegar cada boletim de urna de cada urna e fazer o somatório. Na urna, imagine, determinado local X. 200 votações ali. Pronto, eu puxo, vai dizer 100 votos para fulano, 100 votos para butano, 100 votos. Então, se eu somar aqueles votos, vai bater com o resultado oficial que está no site do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE. Em 2000 houve uma disputa, em 2014, foi feita uma grande auditoria no sistema eleitoral e no sistema de votação. E nada foi constatado. Vale salientar que essas urnas são abertas a qualquer cidadão, a qualquer partido político, ao Ministério Público, aos advogados de um modo geral, aos cidadãos de um modo geral ainda por cima, que podem fazer o seu teste para mostrar se aquela urna pode ou não ser invadida, pode ou não ser modificada. Nós nunca tivemos um só indício de qualquer tipo de adulteração. Isso comprova o nosso sistema eleitoral. Vale salientar que recentemente, só a título de uma curiosidade, o próprio governo americano, o governo dos Estados Unidos, reconhecendo que o nosso sistema é modelo para o mundo. Então, é comum e é natural que, antes das eleições, os códigos-fontes, a própria urna, ela é aberta para que o cidadão ou qualquer outro interessado possa ir lá para comprovar que, efetivamente, o sistema é seguro. Existem diversas travas de segurança. A Paraíba tem um técnico que é famoso no Brasil todo, que é o doutor Cassimiro. Doutor Cassimiro, que é uma pessoa fantástica. E é quem cuida do nosso sistema de informática aqui, que tem respondido, tem participado de diversos programas. Eu enalteço muito o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, na medida em que demonstra, com muita tranquilidade, com muita franqueza, com muita clareza, a segurança do sistema eleitoral. Muito bom. Bom, vamos lá para Brasília, convidar o doutor Márcio para ir me acompanhando aqui com o Napoleão de Castro. Fala em instituições, ele está lá no Congresso Nacional e traz as novidades da capital federal. É com você, Napoleão. Oi, Luiz, cumprimentar a você e ao nosso telespectador, muito boa tarde, a equipe Arapuã volta aqui de Brasília, Congresso Nacional, quarta-feira, mês de agosto, que marca os 16 anos da chamada Lei Maria da Penha. Em cima disso, Luiz, o Senado Federal, que tem sessão hoje à tarde, está tirando uma pauta toda em cima de projetos de atendimento às mulheres
que estão tramitando naquela casa e que vão ser apreciados na tarde e noite de hoje. Em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha, completados no último dia 7 de agosto, o Senado Federal, nesta quarta-feira, realizando sessão com projetos da chamada pauta feminina. Entre os temas, as proposições estão os métodos contraceptivos, atendimento às mulheres com câncer de mama e combate à violência contra a mulher. Na pauta também, 2 projetos, um deles, o PL 3855 da deputada Carla Dix, do PROS do Rio Grande do Norte, que institui, em âmbito nacional, a campanha do Agosto Lilás, mês de proteção à mulher. A intenção da campanha, já lançada pelo Congresso Nacional, é conscientizar a população pelo fim da violência contra a mulher. A relatora é a senadora Nilda Gondim, MDB da Paraíba. Além de votar os projetos da pauta feminina, o Senado deve instituir um grupo de trabalho para elaborar em 30 dias um projeto de lei de reforma da parte especial do Código Penal brasileiro. Pois é, são temas relevantes, de importância para a vida das mulheres no país, e as sessões no Senado têm ocorrido, Luiz, na uma grande maioria, pelo chamado meio remoto, pelo meio digital, com os senadores que estão nesse período eleitoral nas suas bases, como aí em nosso estado, vivendo, é evidente, a campanha eleitoral de 2022. De Brasília, do Congresso Nacional para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Aí, vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui com outras notícias e conversando com o doutor Márcio Maranhão, ele que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB da Paraíba, e vai dizer para a gente qual é a agenda que eles têm aí de campanhas para serem feitas nessas eleições. Rapidinho a gente está de volta.